quero chamar aqui no palco o grande Thiago Sanches. Vamos lá. Bom dia, Thiago. Super bom dia, Wagner. Super bom dia, internautas. Que alegria poder estar aqui mais uma vez numa jornada incrível, completando mais um ano juntos aí nessa parceria entre a Total IP, entre o Instituto Information Management, entre a BInfo e o Wagner, sempre campeão de todas as webinars, né, Wagner? Maravilha, Sanches, excelente. Vamos chamar os convidados especiais, ô Sanches? Vamos, e hoje Posso promete. colocá-los? Então vamos lá, chamar aqui o Eduardo Albuquerque e Afonso Moraes. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o time fera, Wagner. Time que, ó, de peso, né? Vamos colocar bom dia, Wagner. Bom dia, Sanches. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Afonso. Bom dia, Wagner. Bom dia, Sanches. Bom dia, Eduardo. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Como vocês vão bater um papo aqui, Sanches, você como um condutor de um bate-papo é sensacional. Eu vou fazer o seguinte, o palco já é de vocês aqui, tá? Você vai compartilhar a slide, Thiago? Vai, né? Posso colocar na tela? Pode, Wagner. Pode sim. Tá. Então é o seguinte, o palco é de vocês. No final, eu volto aqui com as perguntas dos participantes. Combinado? Combinado. Fechado. Até daqui a pouco. Até, meus amigos. Muito obrigado, doutor Afonso, doutor Eduardo. Que alegria enorme poder fazer esse painel de fechamento de 2024 com vocês. E vamos falar de 2025, né? Mês que vem já começa esse novo ano, né? E muitas transformações. Espero e aguardam o setor de cobrança com a tecnologia. E esse painel vai estar muito riquíssimo com vocês. Eu já quero começar aqui com o doutor Afonso. Total IP, soluções de atendimento para seus clientes. Speech Analytics, transcreva qualquer áudio em texto e tenha um Data Analytics completo de voz, chats e e-mails para tomar decisões estratégicas. Tudo isso com a aplicação de IA original da Total IP para crescimento sem limites. Omnibot. Comece um atendimento por voz com os robôs dinâmicos e finalize via WhatsApp com o robô chat. Ganhe mais velocidade, assertividade e satisfação dos seus clientes. Omnicenter. Toda a operação em uma única tela. Webfone, WhatsApp, API Chip, Telegram, WebChat, gestão de e-mail, envio de SMS e muito mais. Aumente em mais de 30% a produtividade do seu call center. Total IP, soluções de atendimento para seus clientes. Fantástico. Quero trazer aqui, já começar com o doutor Afonso. Doutor Afonso, por favor, se apresente para os internautas, para conhecer um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho também. Bom, eu sou advogado há 41 anos, tenho call center também há 40 anos, mais ou menos, 38, né? E eu vi toda a transformação. Nós saímos da carta, da cobrança por carta, com depósito identificado, para toda essa tecnologia que está aparecendo na tela da apresentação do Total IP. E eu creio que não vai parar por aí, né? Eu creio que vai vir muita coisa, tecnologia melhor ainda, né? E mais assertiva e que vai ajudar os call centers e também vai ajudar as negociações a ter uma efetividade, porque não adianta só ter tecnologia sem efetividade. Mas a gente não pode esquecer de dois detalhes em toda a tecnologia que acompanha. O primeiro é o fator humano, né? A gente ainda tem que trabalhar muito o fator humano. O Eduardo é um especialista, né, no fator humano, aí, na humanização de cobrança. E o segundo fator é que tudo que é bom gera um ônus negativo, muitas vezes, que é a parte de prevenção. A gente não pode fazer o carro andar 100 por hora sem ter um seguro, sem estar com os pneus em ordem. Então, é a mesma coisa na tecnologia. A gente não pode criar, se sair de um robô de voz para um robô de dados, você não pode sair de um fixo para um celular, na plataforma, e tudo isso aí tem
o crime organizado, super organizado, para poder interagir. Se você não tiver as barreiras corretas para brecar isso aí, você vai ter muito prejuízo e causar prejuízo para o seu cliente, porque os call centers, as empresas de cobrança, até vendas, elas lidam com dados, né? E dados de terceiros, então elas prestam serviço, então elas são responsáveis para guardar os dados dos clientes, né? Com relação a tudo que venha a acontecer, né? E responsável perante os consumidores, né? Se elas não tiverem essa barreira, o consumidor for prejudicado, elas têm essa responsabilidade, Tiago. Legal, Afonso, obrigado. Agora eu quero passar a palavra para o doutor Eduardo, para ele se apresentar e apresentar também o escritório. Tiago, quero dizer mais uma vez que estou muito feliz de estar aqui com você, com o doutor Afonso hoje. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente discutir aí sobre esse assunto, né, que assim, que está no nosso dia a dia e principalmente no nível, né, que a economia se encontra hoje de endividamento, que é a parte da cobrança, e as ferramentas que a gente tem hoje em dia para tentar minimizar, né, e mitigar esses problemas que vêm acontecendo. Como bem apresentado aí, né, pelo nosso anfitrião Tiago, sou Eduardo Albuquerque, sou advogado também, né, também atuando aí há 25 anos nesse mercado de recuperação de crédito, tenho um escritório de advocacia voltado para essa parte de cobrança judicial, também tenho uma empresa de cobrança, né, voltada para a parte da cobrança administrativa, né, consultoria, treinamento de empresas para que precisa de refinar muitas vezes as equipes internas, e uma securitizadora de crédito, né, naquela situação onde as pessoas não tenham interesse, né, de ter o trabalho da cobrança e pretendem repassar eles. Então, assim, hoje em dia nós temos um hub, o Grupo EA é um hub de soluções completas aí para tratamento de inadimplência. E, assim, estamos hoje, junto com a Total IP, né, ajudando em todas essas ferramentas aí, encontrar uma melhor forma de lidar, né, com a inadimplência. E até por conta da questão de você ter um nível de endividamento tão alto, a gente precisa chegar mais próximo das pessoas, né, e usar exatamente as ferramentas tecnológicas em nosso favor. E é isso que a gente vem fazendo aí através da neurocobrança. Fantástico, fantástico, meus amigos. Então, para a gente começar aqui o nosso painel, eu quero voltar a palavra para o doutor Afonso. Doutor Afonso, comente um pouquinho com os nossos internautas, aqueles profissionais de TI que estão buscando entender um pouco mais sobre essa questão da Anatel, compliance, segurança da informação, como a gente pode dividir com eles sobre esse cenário que tanto impactou, né, nos últimos meses, e como que também o Omnibot, né, toda essa integração de voz com o WhatsApp, pensando na mensageria, nessa estratégia de comunicação, vem ajudando o escritório nessa parte de compliance e legislação. Bom, como eu disse no início, né, a ferramenta é maravilhosa, né? Você tem uma plataforma com toda uma tecnologia em que você pode usar todos os canais, você pode usar para todas as carteiras, seja uma carteira massificada e uma carteira, usar uma parte da carteira que tenha garantia em que você agregue a cobrança física, né? Mas aí você tem que ter um setor interno, desenvolver o seu setor interno de prevenção a fraudes, para que eles também tenham esse cuidado. Porque você está muito vulnerável, né? Como você tem uma plataforma, você vai fazer a cobrança, você vai fazer provavelmente o recebimento na sua plataforma, então você vai ter a manipulação de muitos dados, você vai ter higienização desses dados ou alguma outra forma de, né? Ontem nós falando aí nos bastidores, o Thiago falou que tem um produto novo, né? Que vai, depois ele pode até explicar, se ele quiser, que ele vai, através de uma ligação, você conseguir um CPF. Então, você imagina isso, né? Você imagina se esse produto novo aí for hackeado, a coleta de CPF não vai ser só para o call center, vai ser também para o fraudador. E com o CPF, ele é a porta de entrada, o CPF. Então, você tem que ter aí tanto as ferramentas físicas como firewalls, pentests, você tem que ter um treinamento interno do pessoal. Não adianta você só ter a prevenção, não é só uma barreira física, né, de Harvard, é uma barreira também de pessoas, treinamento para as pessoas, elas terem cuidado na manipulação de dados, você tem que ter camada de hierarquia dentro da plataforma, né,
O administrador ele enxerga uma parte, enxerga a totalidade, o outro enxerga 50% o líder, e o negociador só enxerga os dados básicos de uma negociação. E a prevenção é tudo isso. A prevenção é uma palavra que engloba tudo isso, engloba a maneira de trabalhar, a maneira de cuidar dos dados. Hoje nós temos a regulamentação da LGPD, que ela realmente é uma lei super atual, foi copiada do modelo europeu, e ela tem exigências, e você é responsável. E eu acho, inclusive, que hoje em dia uma outra coisa que os call centers têm que pensar em fazer é o seguro digital, porque se o problema de eles serem hackeados ou ter um vazamento de dados pode causar um prejuízo muito grande, não só um prejuízo financeiro, porque se os dados forem hackeados, o consumidor pode pedir uma indenização, a própria empresa que teve hackeado, além de perder esse cliente, a imagem dele vai ficar no mercado abalado com relação a outras prospecções, mas ainda tem essa parte da continuidade do negócio. Dependendo do hackeamento de dados, do vazamento, pode, se ela não tiver uma estrutura, ela pode prejudicar a continuidade do negócio. Ou seja, ou pela perda de clientes que tira a carteira, ou até porque ela fica paralisada e ela tem que ficar pagando aluguel, salário, todas as despesas fixas. Então, olha a importância de tudo isso aí. Você tem que ganhar de um lado, mas investir do outro, que o seu negócio tenha uma garantia para os seus clientes. Porque quem trabalha para um banco, uma financeira, ou uma cartão de crédito, uma empresa grande, vai acabar exigindo. Cada vez mais vai ter essa exigência. Quando você for fazer um contrato, vai estar lá que você tem que ter um seguro cibernético, vai estar lá que você tem que ter um mínimo de estrutura. Mínimo de estrutura o quê? São antivírus, uma equipe de treinamento de prevenção para a parte física, né? E a parte que opera a plataforma. Então, é muito complexo. Mas as empresas estão se conscientizando disso aí. Cada vez mais eu vejo essa conscientização, mas ela é lerda, né? Ela é lerda porque, assim, a máquina caminha muito rápido quando é para faturar, né? Quando é para faturar, caminha super rápido. Agora, quando é para investir naquilo que não aparece, aquilo que está embaixo, como, por exemplo, no caso do esgoto, das manilhas, você não vê, você só vê a estrada em cima. Então, é a mesma coisa para o empresário, para o board, ele quer lá saber quanto ele vai faturar. Vou comprar esse software aqui que eu vou faturar, vou comprar essa tecnologia de plataforma que eu vou faturar, mas e daí? Só tecnologia? E o que garante que a tecnologia funcione a contento sem ter intervenção do cybercriminoso? Legal, doutora Afonso. E pensando nessa questão da tecnologia, das regulamentações, como as empresas que estão nos assistindo e representadas por esses profissionais podem se adaptar para conseguir, né, melhorar os seus processos de atendimento, pensando nessa jornada, onde eu tenho a ligação, né, como era um dos principais focos ali de comunicação, e a Anatel, com essa regulamentação, não que ela impediu as empresas de ligar, não é isso, né? Assim, ela impediu as empresas de perturbarem as pessoas, né? Aquela ligação que você atende, ninguém fala nada, e cai a ligação, desliga. Então, todas aquelas situações que acredito que a maioria dos internautas aqui passaram muito, ainda passa um pouquinho, né? Reduziu um pouco, mas ainda passam. E como que o WhatsApp, como essas tecnologias de mensageria, elas têm ajudado a tua organização a produzir melhor? Bom, a Anatel veio para regulamentar, precisava haver uma regulamentação. Eu não sei se essa é a melhor regulamentação. Para o consumidor, eu tenho certeza que vai ajudar. Mas para os call centers, eu não sei, porque começa pelo primeiro princípio, né? Se ele ficar no 3003, ele vai ficar com o mesmo problema de talvez não ser atendido, porque já vai ter um carimbo, né? 3003 todo mundo vai bloquear. Então, esse caminho aí, eu não sei se vai poder ser mantido ou se vai ter alguma outra maneira que ele possa usar. Mas a outra maneira, que é a ligação orientada, né, o stay shake, ele vai ser mais caro, já começa por aí. Então, a gente não sabe dessa implantação, quem tem interesse nisso, se é só para ajudar os consumidores ou tem um interesse das operadoras, do governo, não sei como quem que é o interesse, e a gente não sabe, como é que vai ser o atendimento. Isso aí é uma expectativa muito grande, né?
para o consumidor vai ser bom, porque o número de ligações vão reduzir, a própria regulamentação já tem um patamar de ligação de reduzidas, né? Mas vai binar o nome no caso do meu e do Eduardo, vai binar um escritório de advocacia. Quer dizer, não é empresa de cobrança. Ele pode ser até favorável no primeiro momento ele atender, essa que é a opinião do Eduardo, mas no segundo momento, que ele já acha que não tem nenhuma uma coisa mais séria, né, que é cobrança mesmo, ele não vai atender. Mas isso vai ter que entrar em funcionamento para a gente ver, mas a gente vai ter que se adaptar. Eu acho que a parte de ligações está crescendo em progressão aritmética e o WhatsApp em progressão geométrica. Então, eu acho que vamos ver agora em 2025 um crescimento muito grande do WhatsApp, porque o mundo está digital, a cobrança hoje está digital. Tudo que é carteira massificada e carteira sem garantia tem que usar pelo menos 60% a 70%. Em 2024, a estatística que eu tenho, que estava usando em 2025, 50%. O número que cresceu de plataformas digitais dobrou em 2025, em 2024. Dobrou o número de plataformas que tem no mercado hoje, que fazem só cobrança digital. Kit Mais, Kit Agora, vários kits. A gente tem uma associação já com uma plataforma dessa também, mas eu creio que em 2025 vai triplicar o número de plataformas digitais, que as empresas estão procurando isso. Os bancos vão colocar também, desde 2023 já estão colocando as carteiras, né? Hoje, as plataformas digitais, elas têm um outro nicho. Além de elas fazerem a cobrança, elas estão fazendo protesto, em um valor barato de protesto. Então, a empresa que acha que ainda o protesto é uma forma de pressionar o devedor, ela faz o protesto, então, de R$20, é bem barato e rápido, né? Não é aquele protesto. E no Brasil inteiro, e elas vão também fazer uma notificação pela plataforma com certificação digital. Por quê? Porque tem uma lei que a certificação digital ela já vale como testemunha. Hoje você pode mandar uma confissão de dívida, a pessoa assina, não precisa ter a testemunha assinar, está em outro lugar, a demora. Hoje você já manda o contrato, as partes assinam a confissão de dívida, a certificação já dá validade para fazer diretamente a execução ou um protesto. E é a mesma coisa para essa notificação, para essa carta de notificação. Então, elas têm um ganho muito grande, vão crescer, porque elas têm um produto a mais para vender, essas plataformas, né? Mas, voltando à outra parte, elas têm que ter tecnologia também, que tudo que lida com dados. Então, a regulamentação da Anatel é boa, resumindo, é boa a regulamentação da Anatel, e o crescimento do WhatsApp vai melhorar muito. E parece, inclusive, tem várias empresas no mercado, tipo da Total IP, que estão trazendo aí um WhatsApp com custo baixo. Porque um dos impedimentos de uso do WhatsApp é realmente o custo do WhatsApp, né? É o custo do WhatsApp, depois a regulamentação de não poder enviar, a forma de enviar os arquivos também, que é complicada, precisa de aprovação e tal. Então, tem várias ferramentas, mas tudo está se adaptando para o coisa. Sem falar que ninguém quer mais falar, né? Sem falar que ninguém quer falar. Olha a redundância, né? Todo mundo hoje quer escrever e tem mais ainda, né? Mensagem de voz. Mas eu vou deixar um pouco para o Eduardo falar. O Eduardo também tem uma experiência, e ontem a gente já debateu, eu e ele, debatemos, e ele, inclusive, tem umas ideias diferentes. É interessante debater, porque não há uma certeza, Eduardo, Thiago. Não há uma certeza do que vai ser. Há ainda muitas incertezas. As luminárias da Anatel, as empresas estão fazendo teste, nós estamos fazendo teste, mas a gente não sabe o que vai ser, mas eu tenho certeza absoluta com relação ao WhatsApp. Absoluta certeza, desde 2022 a gente já virou a chave, mas assim, tem que ser devagar, porque a tecnologia ela vai evoluindo, né? É igual os celulares, a evolução dos celulares dela vai evoluindo, vai baixando o preço, porque o nosso insumo maior no call center era, eu creio que hoje já está pelo menos para nós, pelo menos a metade, né? Era o material humano, os colaboradores. Hoje já está a parte de telefonia e de WhatsApp, ferramentas de uma maneira geral, né? As ferramentas que envolvem uma plataforma, toda a tecnologia, porque não é só um detalhe, não é só o WhatsApp na cobrança. Então, a gente está substituindo. Mas a substituição, eu creio que é com muito mais qualidade, porque
ininterrupta, ela não tem problemas de doenças, ela não tem férias, os robôs, a plataforma, então acho que vai ser muito boa, e também acho que usando o bom senso, usando o humanismo, a gente vai ajudar também a fazer essa cobrança, né? Que, na realidade, eu já mudei essa palavra faz tempo, mas tem que falar porque às vezes a pessoa não entende. Eu entendo que é negociação. Hoje a palavra é negociação e a segunda palavra é prevenção. Isso. Excelente, excelente. Agora, vamos trazer o doutor Eduardo aqui para uma discussão. A gente viu o quanto é importante, né, estar dentro das regulamentações e o quanto é importante a gente prestar bastante atenção sobre a questão de compliance, de fraudes, né, toda essa parte onde os advogados, os especialistas podem ajudar todos os, né, provedores de tecnologia a estarem cada vez mais aderentes e protegerem os seus clientes, né? E depois que a gente passa por toda essa etapa, doutor Eduardo, a gente vai, então, a gente conseguiu comunicar, conseguimos achar o cliente, conseguimos aí, como o doutor Afonso falou, entrar numa negociação, deixar ele adimplente. Então, a gente entra numa seara onde a comunicação, a neurocobrança, toda essa estratégia para ajudar essa pessoa a ficar bem, né, mesmo passando por um período difícil. O que a gente pode, doutor Eduardo, trazer para os nossos internautas sobre neurocobrança e que essa personalização preditiva por um cenário onde nós estamos vivendo de intensa jornada, intensa insatisfação e intensa satisfação, né? Como é que a gente está vendo essa uberização, toda essa transformação do relacionamento das empresas com seus clientes? O que a neurocobrança pode trazer de eficiência para essa equipe? Ô, Tiago, assim, até mesmo dando continuidade, né, na fala do doutor Afonso, a gente sabe que a evolução tecnológica, consequentemente, né, os avanços trazem novas responsabilidades. Né? Então, a gente viu no decorrer aí dos últimos anos que essa evolução acabou realmente aumentando muito a produtividade, né, dos meios de comunicação e aumentando muito a escala. E, de certa forma, eu acho que assim, o uso até um pouco abusivo de alguns operadores, né, de ferramentas, acabou gerando esse desconforto que direcionou para essa legislação mais restritiva e também em conjunto com a própria, né, sempre como dizer, vem alguma coisa boa, vem também o lado negativo, a questão das fraudes e a amarração legal e a parte de compliance acaba virando uma grande perspectiva dentro do negócio para você ter continuidade. A gente, assim, só complementando a questão aí do compliance, é muito importante a gente ter, vamos dizer, dentro de uma ferramenta dessa, toda a parte de registro e toda a segurança de que o nosso prestador ele vai estar resguardando todas aquelas informações e de uma plataforma segura. Né? Então, isso aí já ajuda bastante você ter uma continuidade e uma abordagem diferenciada. E outro ponto, né, que assim, até na questão aí que o doutor Afonso estava comentando, né, com relação à própria legislação da Anatel, a gente entende que realmente assim, a gente tem hoje em dia uma perspectiva de ter um benefício para o consumidor, mas ainda uma insegurança de como é que vai ser isso para as empresas que fazem os acionamentos. Né? Porque assim, diante dessa comunicação já evidente, a pessoa pode se furtar, mas ao mesmo tempo você vai estar entrando em contato com a pessoa certa, né? E se ela tiver interesse de resolver o problema, isso vai facilitar você tendo essa identificação. Aí é onde a gente entra, né? Quando você olha para um cenário hoje de inadimplência do país, né, nós temos hoje em dia mais de 60% da população economicamente ativa devendo. Né? Então, geralmente, quando você vai fazer uma negociação, uma recuperação, aquele devedor, ele não está devendo apenas uma conta. Muitas vezes ele está devendo a você e mais vários outros. Então, o que é que acontece? A gente tem que buscar se aproximar desse devedor, entender aquele momento que ele está passando, que geralmente ele está sob um estresse financeiro forte, que isso tem várias repercussões na vida dele, né? Na parte familiar, na parte profissional, e isso acaba gerando exatamente um comportamento, muitas vezes, de fuga, que viabiliza essa dificuldade, muitas vezes, do contato. Então, assim, aquele que se predispõe a falar com você, você tem que entender o lado dele para que você consiga chegar próximo dele e ele
né, ter uma retribuição em cima daquilo que você está oferecendo. É aí onde a gente construiu a base da neurocobrança, que é entender como é que funciona o cérebro do devedor, como é que está os hormônios sob o estresse financeiro, o nível de cortisol, e como a gente pode trabalhar os outros hormônios que levam um bem-estar para que ele se sinta mais confortável, se sinta mais próximo, se sinta acolhido, e então ele consiga levar uma negociação para frente de forma mais clara. Né? E quando a gente traz a parte da tecnologia, e ela é uma aliada muito forte, né, nesse tipo de abordagem, porque através dela você entende o melhor canal que você vai conseguir falar com ele, que leva ele a ter um contato mais acessível, mais tranquilo, né, que muitas vezes não é a insistência da ligação. Então a gente olha dentro de uma realidade de gerações que temos hoje coexistindo, né, você vai ter as gerações mais antigas que elas querem um contato físico, as mais novas que é tudo pelo eletrônico, e você tendo a ferramenta com a omnicanalidade, isso tendo, de certa forma, uma estratégia, um entendimento, onde você, através dos dados que você coletou, né, daquela plataforma, você leva uma melhor experiência para o cliente, entrando em contato com ele, pela fonte que ele se identifica mais, seja ligação, seja um e-mail, seja um WhatsApp, seja uma rede social, isso já leva para ele um sentimento mais benéfico, e através disso a gente consegue entender a melhor forma dele se expressar e levar para ele uma melhor solução. Né? E mesmo que ele não tenha o dinheiro naquele momento para resolver, mas assim, ele sabe que você foi uma pessoa que acolheu ele, que estava do lado dele querendo ajudar. Né? Então, isso, de certa forma, quando ele tiver o dinheiro, ele vai, muito possivelmente, lembrar de você, porque você deixou uma marca nele, e ele vai entrar em contato para poder te priorizar em detrimento dos demais. Então, foi pensando nisso que a gente, né, tentou mudar um pouco esse formato aí de fazer a abordagem, né, de ter a recuperação do cliente, né, e a recuperação do crédito, né, alinhadas. E, assim, a ferramenta eletrônica, ela é primordial para o sucesso disso, porque você entende, né, o melhor canal para você se comunicar e levar essa melhor experiência para o cliente. Tu estás mutado, Sanches. Sem som. Opa, Agora... obrigado. Pensando assim, dessa personalidade, nessa personalização, né, que a neurocobrança gera de impactos positivos para a população, pensando um pouco na tecnologia, que elementos psicológicos e comportamentais hoje a tecnologia ela ajuda, né, os negociadores a ter uma abordagem cada vez mais personalizada e que os escritórios possam obter resultados mais consistentes. Olha, Tiago, assim, como a tecnologia, além de ser um canal, né, de viabilidade para você manter o contato com o cliente, né, você tendo dentro do seu escopo de trabalho, né, toda a parte de dados, todas as informações, ela ajuda você a ter estratégias mais assertivas, né, de levar exatamente a solução mais customizada ao teu cliente. Então, um exemplo, você dentro do da tua base, né, você tem as informações de idade, da origem do crédito, da profissão, a idade da dívida. Isso tudo você consegue fazer estratégias em cima desse perfil que você vai traçando, e essas estratégias você direciona até pela forma de canal de comunicação, como falei, pela própria a idade, a geração, que são os meios de comunicação mais acessíveis para cada fase. Então, isso você tem uma ajuda muito grande da tecnologia, porque, assim, antigamente, né, quando você tinha isso tudo manual, né, era muito mais difícil, você meio que cobrava, como a gente fala aí, de bandejão. Você não tinha essa inteligência. Então, com essa inteligência aplicada, né, a recuperação de crédito através da análise de dados, a gente consegue ser mais assertivo, né, consegue levar uma melhor experiência para o devedor e para o nosso cliente, o nosso contratante,
porque os resultados realmente acabam sendo mais eficientes. Então, assim, é muito importante. Eu acho que a ciência de dados, né, o Big Data, que assim é essencial no mundo, né, em todas as situações que a gente tem, principalmente na cobrança, ela é um diferencial dos escritórios, né? E assim, hoje em dia não tem como existir sem ter um setor de inteligência dentro dos escritórios. A gente assim tem isso alinhado com várias ferramentas, né, de coleta de dados, de acesso ao cliente. Então, existem hoje em dia RPAs que fazem essas análises, onde a gente tem alguns algoritmos de entendimento para ver que tipo de perfil vai ser mais viável ao pagamento naquele momento. A gente tem estudo de praças, de mercado, né, de acordo com a profissão da pessoa, para poder direcionar essas ações, né? Esquecendo o principal, que ninguém falou até agora, hein? A IA. A IA faz... começando. A IA faz... Não, tá aí. O Thiago já usa a IA na plataforma dele, tá tudo dentro da plataforma, né? A plataforma faz isso, mas assim, uma coisa que a gente não vai deixar de fazer é isso que você falou. Acho que quando for usar o humano, a neurocobrança é fundamental, porque você já falou várias vezes, e eu coaduno com esse pensamento, né? Se a pessoa for bem tratada, ela vai dar preferência a você, daquela que foi cobrada tomando uns coices lá do cobrador, porque ele levantou de mau humor. Essa é uma outra coisa. Então, essa parte, essas parte que está unida aí, a neurocobrança, ela vai ajudar, inclusive vai ajudar na própria segmento que você vai dar, na própria forma que você vai dar, quando você mandar um WhatsApp. Você vai mandar um WhatsApp diferente do seu concorrente que não trabalha com a neurocobrança. As palavras vão ser outras. Você vai, estou aqui para negociar, para resolver o seu problema. Não, se você não cobrar, as outras mensagens vão ser assim. Se você não pagar, a gente vai negativar você. Você entendeu? Então, isso é cientificamente comprovado, Afonso, que assim, a reciprocidade, né? Assim, o ser humano, como um ser social, ele se sente muitas vezes em dívida quando exatamente tem um benefício, quando ele tem uma coisa a favor. Então, isso aí é cientificamente comprovado. Então, por isso que assim, isso é importante a gente trabalhar dessa forma. Também, interrompendo você um pouco, por isso que os jovens não querem mais falar, porque eles têm vergonha de serem cobrados. E eles usam a tecnologia. Os mais velhos, não, mais velhos estão acostumados já, ou as empresas têm que realmente negociar. Hoje mesmo, olha só, o cara às vezes procura um canal super diferente para poder não falar. Não era muito mais fácil, se você tem um problema, você ligar para o escritório e falar assim, ó, o caso foi assim, alguém foi cobrada, teve uma cobrança, o cara já pagou, é um cartão. Esse cartão, quando você paga, ele é ativado. Só que sabe como é que é a empresa, né? A rapidez de negativar muitas vezes mais rápido que você ativar, né? Aí o cara deve ter precisado comprar para o Natal, acho que ele não estava ainda negativado, ele veio ligar para o canal, que ele falou, não, ele foi procurar um outro canal que achou que é mais fácil, ele foi no nosso site, procurou tem três telefones, aí está acabando de implantar, parece que o telefone, o WhatsApp da cobrança, o WhatsApp do RH está com defeito, e ele foi lá no meu WhatsApp, que era falando de fraude, está funcionando, porque lá tem um ícone, se alguém quiser falar especificamente de fraude, ele mandou uma mensagem que ele queria saber se alguém podia ajudar a ativar o cartão dele, entendeu? Olha só, o trabalho que ele teve, quando uma ligação, teoricamente, era uma coisa mais reta, né? Muito mais rápido, né? Sim, mas eles não querem falar, não querem falar. E depois a gente foram acostumados no touch. Viu, Thiago? A gente respondeu e o cara agradeceu. Eu acho que a empresa ganhou um cliente, porque eu falei, olha, resolvi seu problema, já está ativado, entendeu? Isso é fenomenal, porque quando a gente fala de voz, né, como vocês comentaram, até o ano de 2022, ele, de fato, era um produto ainda muito consumido pelas organizações, né, por exemplo, da TotalIP, que é uma provedora de soluções em tecnologia para esse sentido. Só que de 2022 para cá, nós vemos uma mudança muito significativa. Primeiro foi em relação à voz, né? Hoje, 77%
todas as interações das empresas com os clientes estão no WhatsApp. Né? A gente saiu de 80% de voz, né, para 16%. Então, hoje, toda interação que não é no WhatsApp é 16% na voz. Então, teve uma mudança muito significativa. A gente vê um volume de 80 pontos percentuais em relação à voz e 160 pontos percentuais em relação ao crescimento do WhatsApp. Ou seja, realmente, para nós, assim, como empresa Total IP, a posicionamento da marca para ser um tech provider de soluções da Meta aqui no Brasil traz essa mudança significativa, né? Porque quem conhece a Total IP sabe que a gente é o melhor discador de chamadas do mercado, com a melhor classificação. Mas a gente não é só mais discador, né? A gente agora tem toda a parte de Omni, que a gente chama de Omni Center, né? Então, o discador ficou uma peça dentro do processo, que hoje tem sido muito mais mensageria. E olhando para análises de dados, como o doutor Eduardo bem comentou, hoje a nossa inteligência artificial ela é capaz de trazer muitos insights por meio do speaking. Então hoje eu estou monitorar, né, doutor Eduardo? A gente consegue monitorar não só as interações de voz, a gente consegue monitorar todas as interações de texto, seja o WhatsApp, seja o Telegram, seja o e-mail, seja o SMS, né? Então, assim, a gente consegue monitorar, fazer uma monitoria completa. E ter o indicativo do sentimento do cliente através dessas leituras. Isso aí aqui está sendo um grande diferencial. E você conseguir saber o sentimento. A intenção dele, se ele, aquele está ali falando, se ele tem intenção de pagar ou não. Isso aí realmente aí é uma grande... Será que ele está com intenção de rolar? Da ferramenta. Então, a gente vê que a solução Omnichannel, ela, de fato, ela tem pontos diferenciais, né, com relação ao contato e essa automação que hoje ela é permitida por meio da IA e por meio dos RPAs, né, a Total IP consegue se comunicar com sistemas offline. Ainda está muito comum também no mercado. Ontem eu visitei uma organização que a pessoa falou assim, olha, meu sistema não tem API. E aí, o que eu faço para conseguir pegar a informação que eu preciso e jogar no WhatsApp para construir uma automação e trazer uma experiência de jornada de atendimento? Aí a gente usa o RPA. E tem várias ferramentas, né? Tem Blue Prism, tem Bot Siri, tem Automation Anywhere, né? Então tem muitas ferramentas hoje no mercado que são low-code, que aceleram o processo de implementação e cria uma experiência única quando o cliente está sendo atendido. Porque o cliente não sabe se o sistema precisa de integrações ou não. Nós, provedores de soluções, precisamos entender a necessidade do cliente e prover essas integrações para os clientes como vocês dois, né? Como o escritório do Moraes Advogados e como o escritório do Albuquerque. Então, a Total IP se especializou em toda essa jornada, né, de atendimento e tecnologias capazes de entregar aí muito conteúdo para fazer uma boa análise de dados e trazer, de fato, uma performance, né, para as empresas. E aí eu pergunto para vocês dois, né, trazendo aí um cenário tecnológico que, de fato, vai viabilizar toda essa interação da jornada com o cliente. Diante dessa transformação, para o setor de cobrança, como que a gente consegue equilibrar eficiência e automação com a necessidade de humanização no contato com o cliente? São as três coisas que você acabou de falar, né? A gente vai usar a possível tecnologia, porque a tecnologia ela é mais assertiva, ela consegue ter uma efetividade maior, e a gente precisa de ser assertivo, porque a gente tem um ranking mensal, a gente tem, às vezes, 22 dias, a gente tem 17 dias, então já começa por aí, já tem um ganho na efetividade de trabalho com a tecnologia, porque se você estiver trabalhando com robôs, por exemplo, você não vai ter problema de falta, né, de feriado, você pode até, depende de você cobrar num feriado, quando não é feriado naquela cidade, quando é feriados municipais, você tem um número de horas mais aproveitáveis, né, porque você nem sempre quem está sentado na PA está trabalhando, né, e você tendo um planejamento com a ferramenta, com bom planejamento de marketing, bom planejamento de mensagem, você consegue
fazer que seja mais assertivo na hora da negociação, ela, teoricamente, é mais rápida, se a ligação vier cair, normalmente ele pode usar outro canal, se for um canal por voz, ele pode voltar por WhatsApp, então tem tudo isso aí, mas como o Eduardo falou, o que ele falou, ele é uma das poucas empresas que faz essa linha, né, de unir a tecnologia com a cobrança, a neurocobrança, a cobrança humanizada, né? Cobrança humanizada, e conforme a carteira, você vai usar a tecnologia conforme a carteira. O Eduardo falou bem, você tem que, a própria plataforma já tem que separar as carteiras por várias situações, por faixa, por valores, por atraso o número de vencimento da coisa, e aí ela separar, e o humano está, inclusive, na retaguarda, e cobrando aquelas carteiras que tem que ser cobradas, mas com uso misto, né? Porque vai ser um WhatsApp que vai ser atendido por uma pessoa, e a outra, a cobrança mais massificada, ela vai ser atendida por um chatbot de dados, entendeu? Porque tem carteira que não dá para colocar o valor lá exato. Por exemplo, se for uma carteira judicial, que tem a custa, você tem que calcular na hora. A carteira bancária, ela calcula juros dia a dia, entendeu? Não é como uma carteira, por exemplo, de cartão de crédito, o cara está devendo R$300, você já tem um esquema lá e vai estar atualizado por 330, você pode pagar em 5 vezes. Então, o cara vai lá, negocia, envia o boleto, ou a linha digitável, ou o Pix, né? Porque cada vez vai se modernizando as formas de pagamento, e resolve isso aí, e ele fica contente, porque isso também é humanização, porque ele não falou com ninguém, a mulher não levantou com problemas, né, de uma TPM, o cara não brigou com a mulher em casa, porque hoje em dia, inclusive, está dando a humanização da cobrança e a tecnologia está dando menos reclamações. Hoje, a monitoria ela está direcionada, eu creio que mais para a efetividade da cobrança, certo? E menos para as reclamações de cobrança moderada. O artigo 42 está sendo menos usado. Hoje em dia, acho que eu tenho visto muito poucas ações do Código do Consumidor de cobrança moderada, né? De um cara que fez ameaça e tal, ainda tem. Esse ano, acho que dá para contar numa mão quantas reclamações a gente teve por cobrança imoderada, entendeu? Então, acho que esse é o caminho, né? Mas nunca esquecendo que a tecnologia tem que ser acompanhada de um setor de prevenção a fraudes, cuidado com compliance, entendeu? Porque os call centers, sejam que tipo que for, ou seja de vendas, ou seja de cobrança, eles lidam com coisas inestimáveis, valor e dados. E dados hoje vale dinheiro. Dados hoje é o petróleo, como fosse o petróleo, né? A variação. Assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente de que, assim, do outro lado é uma pessoa, né? E, geralmente, quem comanda a tecnologia também é uma pessoa. Então, assim, eu acho que 100% digital nunca vai ser, porque precisa até de uma inteligência, né, via de regra humana, para poder direcionar, né, o que é que o digital vai ser feito. Então, assim, é uma união que, assim, onde, no meu entendimento, um não exime o outro. Eles se completam, né? A tecnologia veio para ganhar eficiência e produtividade. Então, assim, e o humano é necessário para exatamente direcionar e também né, ter o melhor refinamento do contato. Quando a gente fala aí mesmo agora da questão do digital, que é uma humanização também, isso é uma inteligência que o humano vai ter para entender que aquele perfil, via de regra, é um perfil que se comunica melhor pelo meio digital. E isso, de certa forma, está levando um melhor sentimento para a pessoa que está do outro lado, né? Porque ela prefere se comunicar daquele jeito. Então, assim, a omnicanalidade é essencial para a atividade hoje em dia, né? Você não pode ter mais hoje, até diante de tudo que vem de evolução aí, uma única forma de contato, né? Isso aí, o mundo evolui muito rápido, e a melhor forma é a junção das duas realidades. Agora, claro, isso impacta, sim, né, daquele trabalhador que realmente não tem uma visão de produtividade,
né? Aquele que está ali, como estava, assim, muitas vezes está lá numa PA, mas só que não está trabalhando. Então, as ferramentas tecnológicas deixam isso muito vulnerável e demonstram que, assim, que você muitas vezes não tem bons profissionais em determinadas situações. E isso daí é um fato muito mais positivo, né? Porque você consegue... Você consegue controlar tudo, né? Porque geralmente as plataformas, você, através da monitoria, você vai identificando tudo, porque você vê a própria questão das ligações, a questão do próprio speech, que hoje em dia você consegue melhorar muito na monitoria, a qualidade das ligações. A gente direciona muitas vezes o próprio negociador para isso, né? Fazendo até na própria parte automatizada também esse entendimento. Então, assim, é uma realidade que realmente eu acho que é a melhor que existe, é a junção das duas situações. Excelente. E aí, trazendo uma visão do futuro, quero agora trazer aqui para a gente comentar com os nossos internautas e fechar com chave de ouro o nosso painel. O que vocês entendem, assim, que a gente poderia dar uma dica prática, né, para quem, né, para as empresas que estão aqui assistindo a gente, de estratégias na cobrança? Qual seria uma dica matadora, uma dica prática para que a gente possa pegar para eles? Pode falar, Eduardo. Olha, eu já dei muitas dicas aí no discurso, né? Então, assim, na conversa de hoje, mas assim, o que eu trago realmente assim, é você entender o cliente, né? Você precisa ter uma análise, ter uma inteligência do perfil dele, das informações, daquele papel que você está cobrando, para você direcionar a melhor estratégia, seja do contato pessoal, seja do contato eletrônico, seja no entendimento do que ele está fazendo para levar uma proposta que seja aderente à realidade financeira ou à realidade profissional do cliente, né? E isso faz com que você consiga ter um sucesso maior. Você evite o gasto desnecessário apenas com ligação ou mensagem, né? Mas trabalhar de uma forma mais assertiva. Então, é muito importante, eu acho que dentro de uma realidade dessa, você conseguir identificar dentro da tua operação esses indicadores que são mais importantes para que tu feche o negócio de forma mais rápida, mais eficiente, e assim você consiga ter um sucesso mais rápido com menos custo, né? Essa inteligência aí eu acho que é primordial. E assim, você que tem uma equipe, né, interna, que não é de assessoria, que é de empresa que está assistindo, você ter dentro da tua realidade uma construção bem clara, né, bem clara das fases da negociação, né, de você ter ali quando é que você vai fazer o primeiro contato, quando é que você vai mandar a mensagem, até quando tu vai ter um boleto, quando é que você vai ter uma notificação, quando é que vai mandar para uma assessoria, é a boa e velha régua de cobrança. Isso daí traz clareza para a operação e faz mitigar muito as perdas que se tem com aquela inadimplência mais simples ou então até mesmo as que venham a prescrever. Então, assim, são duas situações aí que são importantes, né? Você ter esse conhecimento, essa clareza do rito que você vai utilizar para poder fazer o tratamento dessa inadimplência e ter o conhecimento, vamos dizer, desses indicadores chaves que são importantes para que você tenha um resultado mais eficiente, mais rápido, com menos oneração da tua operação na recuperação de crédito. Bom, o Eduardo já falou quase tudo, não deixou nada para me falar, né? E fora os insights que a gente deu durante o programa, né? Então, para quem tem um call center tá nos assistindo, né? Seja um call center que seja de massificado, né? Que não tem um jurídico ou que tem um jurídico, a primeira coisa que nós falamos o tempo inteiro, né? Que nós temos aqui o painel, temos o patrocinador do painel, né? É contratar uma empresa de preferência Total IP, que traga tecnologia adaptada à carteira que eles têm no momento, né? Se é uma carteira de varejo, a adaptação é bem mais focada no varejo. Se for jurídico e tiver varejo, as duas coisas, mas não pode esquecer, além dessas dicas do Eduardo, do material humano, das faixas, da regra de atraso, um outro detalhe, né? Toda tecnologia, ela precisa ser bem usada. E uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia, seja para a pessoa física, que está com o celular fazendo milagres de tecnologia, e ela não sabe, porque ela não aprendeu na escola, não aprendeu com ninguém, mal ela aprendeu na internet, por isso que elas caem em golpe, né? Porque elas acham que sabem tudo, né? Tanto os 60 mais quanto os mais novos. Eu tenho aqui na minha casa uma filha de 12 anos, que ela sabe tudo, né, de internet, né? Ela
Ela entra em cada coisa que eu não acredito que ela está lá, mas vou fazer o quê, né? Tem que deixar ela cair para ela perceber dos erros que ela comete. A minha sogra mesmo pegou um vírus. Então, casa de ferreiro, espeto de pau. E a mesma coisa que na empresa, né? A empresa também, a maioria delas está se adaptando, né? A maioria de call center, antigamente, ela tem redundância de entrar numa tecnologia, mudar totalmente. Ela entra um pouquinho, coloca um discador lá, né? Muitas vezes um discador ainda que não é preditivo, discador aqueles antigos, depois coloca um outro, depois ela coloca uma central digital. E aí quando ela vê que ela tem que colocar mais, né? Ela coloca uma plataforma, um channel, com toda a tecnologia, coloca IA, e daí? Quem vai operar isso? É muito caro contratar um ponto 10, muito caro contratar MAS, mas ela tem que ter isso, ela tem que ter o humano. Isso a inteligência artificial não vai fazer, pelo contrário, a inteligência artificial é alimentada e solicitada. Você pede e ela te faz. Se você não souber o que você vai pedir, não adianta você ter inteligência artificial, não é verdade? Não adianta você ter um carro sem saber dirigir. É a mesma coisa com a máquina, a tecnologia. Então, precisa ter investir nesse pessoal, que esse pessoal não tem faculdade para isso, não. Eles estão aprendendo dia a dia. Os melhores, é igual jogador de futebol, ficam comprando passo de um lugar para outro. Então, o que eu tenho visto é o seguinte: o cara trabalha, é negociador, trabalha muitos anos na PA, ele aprende um pouquinho mais, ele faz um cursinho ali, ele acaba indo para esse lugar. Mas tem que evoluir mais ainda, tem que buscar um conhecimento maior para poder usar a ferramenta. A ferramenta tem 1000 opções, você tem que saber explorar direito, né? E isso é o técnico, não é para o cara que está lá na gestão da cobrança. O cara da gestão da cobrança ele tem que focar mais no físico, lá, na estratégia, mas tem que ter a parte de tecnologia humana. E quem está nos assistindo, que tem uma empresa e quer conhecer um pouco mais sobre cobrança, a primeira e a maior dica que eu posso dar é que o Eduardo falou, é a régua de cobrança. Quem chega mais cedo, toma água fresca. Então, eu acho que é muito importante a empresa mandar a cobrança com um prazo razoável. É muito importante, eu acho que o protesto é importante também, mas em segundo momento, não protestar, no caso de pessoas jurídicas, para não cortar o crédito da pessoa do mercado. Porque quando você está cobrando como o Eduardo falou, ele está devendo para mais que um, e se você ainda negativa ele, aí que vai ficar sem poder ter um recurso de um novo empréstimo para pagar fazer toda aquela composição negocial. Então, as minhas dicas são essas. Existem outras, né? Mas eu acho que você investir em tecnologia, investir na humanização da cobrança, tiver uma régua de cobrança para eu receber cobranças mais cedo, efetividade para o cliente e para o call center, vai ser em torno de 90% a 100%. Sensacional. Wagner, quero trazer você de volta, que é o nosso painel, meu amigo. E já perguntar aí para você, tem aí perguntas para os nossos painelistas? Vamos lá, excelente. Deixa eu deixar só a gente aqui agora. Tem uma pergunta, já tem tempo de uma pergunta. Tem a pergunta do... Cadê? Tá aqui, vamos voltar. Do Sérgio Nobre. Qual o reflexo das bets no aumento da inadimplência e como a tecnologia pode considerar esse momento? Já tem pessoas que estão pedindo demissão e resgatando previdência privada para apostar em bets. Olha, eu sabia que tinha gente que com Bolsa Família para fazer isso, Bolsa Família, mas agora pedindo demissão, para mim, é uma novidade, né? O brasileiro ficou muito tempo com essa liberdade de não jogar por causa disso, né? Ele não tem educação financeira, né? Então, a gente, né, nas décadas de 40, 50, teve vários exemplos aí de pessoas até que se suicidavam por dívidas, então causavam problemas sociais, né? Mas hoje em dia, além de ainda continuarmos sem educação digital, isso aí é em grande escala. Nós estamos falando de um cassino que cabia 100 pessoas. Hoje cabe centenas, milhares de pessoas jogando, entendeu? E a propaganda é massificada. Eu acho que o governo tomou algumas medidas, eu acho que ainda precisa complementar essas medidas, somente no setor de propaganda. Eu acho que tem que coibir isso aí, entendeu? Propaganda é igual bebida, não pode ser tão liberada assim. Eu não sei qual a opinião do Eduardo, mas o Eduardo falou que o Brasil está endividado. Eu tenho um patamar melhor para te falar. Nós temos 74 milhões
de pessoas endividadas. E não é uma dívida, são várias dívidas. E, assim, a questão das bets, ela vem sendo recentemente, eu acho que, assim, balizador de vários problemas sociais. Né? Hoje em dia tem dificuldade de contratação, né? Muitas pessoas, o mercado de trabalho está sendo afetado, né? A gente acaba tendo dificuldade de contratação, que as pessoas muitas vezes não querem ter a responsabilidade de um dia de trabalho, porque assim ele joga e um dia ganha R$500, ganha R$1.000, mas não vê que no outro dia ele pode perder. Né? Vem essa questão da questão da responsabilidade financeira, que de certa forma ele acaba, né, investindo muito do que tem e o que não tem, né, para poder exatamente suprir aquela necessidade, que no fim das contas acaba sendo uma doença, é uma necessidade fisiológica, neurológica, né, porque por tudo isso aí é movimentado exatamente pelos hormônios, que a gente até falou aí na neurocobrança, a sensação que ele vai ter, aquela perspectiva, e acaba realmente assim virando um vício. Então, assim, está virando um problema de ordem pública, que vem afetando vários setores, né, da população, tanto da economia, quanto do mercado de trabalho, tanto quanto familiar. Então, assim, ele impacta, sim, em todas essas realidades, inclusive na recuperação de crédito, né, que acaba, de certa forma, assim, sendo um dos grandes impactantes dentro de determinadas carteiras. Quando você vai para essas carteiras mais massificadas de varejo, né, de cartão de crédito de loja, de microempreendimento, então, isso tudo realmente tem um reflexo. E, realmente, você fica muito restrito, você não tem muito o que fazer. Já, Eduardo, vai ter carteira de cobrança de bet, viu? Não, com certeza, mas o problema é receber dessas aí, viu? Sim. Para a gente fechar aqui. Eu já cobrei boate, viu? Para a gente fechar aqui, tem uma pergunta do Marcos Alves. Bom dia. Quais são os principais desafios legais enfrentados pelas empresas ao implementar tecnologias digitais em seus processos de cobrança? Bom, primeira coisa é o compliance, a LGPD, isso é a principal coisa de dados, né? Dados. Precisa ter uma assessoria de LGPD, um controle. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você recebe uma carteira de cobrança, você tem que expurgar, pode receber, você não pode ficar guardando esses dados para vender ou para ficar lá. Então, eu acho que o principal é isso, é realmente ter um advogado, uma empresa que faça isso, né, com relação a dados, ter um seguro, fica muito bem para um contratante saber que a sua empresa tem um seguro digital, se ela for hackeada e vai levar os dados, ela consegue, assim, o seguro ele tem várias situações, ele pode ajudar a resolver o problema, intermediar ali, e também o suporte técnico, e depois ele acaba pagando o ressarcimento, e o seguro paga até LGPD. O seguro, porque a LGPD, quando você tem um vazamento de dados, você é obrigado a comunicar a todos os clientes inequivocamente. Então, tem que mandar uma carta ou um call center, não sabe fazer isso aí. Então, eu acho que por aí é o cuidado com os dados da LGPD, e não guardar dados, né, de qualquer maneira. São algumas situações aí que você precisa se precaver, né? O desafio é você ter exatamente parceiros, né, fornecedores que sejam bem estruturados para poder manter essas informações, né, de forma segura, porque geralmente, assim, a gente, mesmo fazendo a parte da cobrança, a gente trabalha em parceria com vários prestadores. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande para escolher eles, tem que ser prestadores com seriedade, porque vão estar tendo acesso a muita informação que, de certa forma, é de responsabilidade dos escritórios, e, obviamente, ter uma equipe de tecnologia forte também dentro, né, para poder fazer toda a parte de segurança aí da informação. Fora isso, tem também as restrições aí legais, muitas vezes colocadas hoje em dia por conta da questão do contato, né? Existem cidades, vamos lá, dentro dessa situação aí de compliance, que você não pode ligar para o cidadão após determinada hora ou antes de determinada hora. Então, você tem que ter uma inteligência para poder também, dentro da ferramenta, conseguir estruturar isso direito para você não ser penalizado, para não ter multa em cima disso aí, porque, assim, diante da continentalidade do nosso país, né, a gente não tem o domínio quase sempre de todos os dias que são feriados, a questão do fuso horário, porque, assim, a gente cobra em cidades que os horários são diferentes, então, assim, tem que ter todo esse cuidado. Então, é um grande desafio, muito, né, dentro da realidade de
parceiros estratégicos do negócio e inteligência do que você está sendo utilizado com base nas informações. Maravilha, gente. Chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Quero deixar aberto aqui agora para cada um de vocês despedir dessa turma fantástica que está conosco. Começando aqui pelo Afonso. Obrigado pela oportunidade, o Thiago Sanches, do TOIP, obrigado pela BENIFO, e o Instituto Information Manage, a você, Wagner, por trazer essas perguntas, né? Eu estou sempre à disposição para falar sobre cobrança, que é a lei da advocacia, é outra parte do escritório, e também falar sobre fraudes. Eu tenho essa outra atividade, eu tenho um podcast, para quem quiser assistir, falando de fraudes com Afonso Moraes, onde a gente trata sobre fraude, sobre prevenção, sobre os call centers também. Então, eu estou à disposição de vocês. Eu agradeço ao Eduardo pelos insights dele, é um parceirão aí, já é a segunda vez que a gente debate. Estou à disposição de vocês. Obrigado. E todos estão assistindo. Foi um prazer falar com vocês. Maravilha. Eduardo? Da mesma forma, eu quero agradecer aí o convite do grande amigo aí, Sanches, pela Total IP, vocês da ABINFO, do Instituto Information Management, tem que treinar para falar, mas saiu bem. Né? E assim, dizer que também estou à disposição, que são assuntos assim, muito interessantes, que a gente gosta de tratar, porque é o nosso dia a dia, são os desafios que a gente enfrenta, né? Todo dia aí matando o leão para conseguir recuperar crédito e cliente. Né? E quem tem interesse de entender um pouco mais sobre a situação, de como é que se aplica, de como é que se desenvolve a neurocobrança nas equipes, eu vou colocar o link aqui também, que a gente tem, né, uma página que direciona para esse entendimento, e que você pode entrar em contato conosco por lá. E também quem tiver interesse, né, de entender melhor também o funcionamento do nosso grupo, das soluções que a gente tem, vou deixar aqui o LinkedIn, pode me contactar por lá, e a gente está à disposição. Mais uma vez aí, obrigado, e fico muito feliz de poder tido esse momento com vocês, né, e poder compartilhar um pouco aí das nossas experiências. Maravilha, Eduardo. Thiago Sanches. Bom, quero agradecer aos convidados, Eduardo e Afonso, por participarem com a gente aqui, prestigiar o nosso painel, agradecer aos internautas, né, e parabenizar, Wagner, você, o Instituto Information Management, por esse movimento incrível, está sendo um fechamento aí de 2024 com chave de ouro. Também estou à disposição de todos vocês, se quiserem conversar sobre o WhatsApp, como é que eu encontro aqui, como é que eu beneficio da Total IP como tech provider, soluções aí da marca para o Brasil. Contem comigo, contem com a Total IP. Maravilha! Thiago Sanches, Eduardo Albuquerque, Afonso Moraes, gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui na 4ª edição do RPA e aí Experience 2024. E já convido vocês a ficar nos bastidores aí para poder assistir a nossa palestra de fechamento. Ótimo. Tamo junto. Sucesso, gente. Até a próxima. Maravilha! Sucesso! Obrigado.